a pouquinho, todos esses assuntos aqui no Jornal da Massa. O número de deputados estaduais e federais do Paraná vai diminuir este ano. Uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral já definiu as vagas da Câmara Federal e das Assembleias Legislativas de todos os estados do país. A medida foi tomada para readequar o número de deputados ao número de habitantes. O novo cálculo faz parte de uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. O Paraná também perde uma vaga na Câmara Federal e outra na Assembleia Legislativa. Alguns estados, ao contrário do Paraná, vão ter um número maior de representantes. A exemplo do Pará, que ganha 3 vagas, e Minas Gerais, que ganha 2. Para o deputado federal Marcelo Almeida, a mudança não assusta. Acho que não tem que ninguém ficar nervoso, não é porque é Paraná. Eu acho que é lei, e nós, principalmente deputados federais, temos de cumpri-la. A Constituição determina que a quantidade de parlamentares deve ser proporcional ao número de habitantes de cada região. Só que em caso de mudança, o aviso deve ser feito no ano anterior às eleições. Mas para o Tribunal Superior Eleitoral não existe desobediência, e sim uma adaptação ao último censo do IBGE. Conforme relatório, a população do Paraná diminuiu, o que não impede que a resolução entre em vigor já em 2010. Se houve a diminuição da população de um ou de outro estado, é natural que, observada a proporção, também diminua o número de representantes. Deputado estadual Tadeu Venere sabe que não há o que questionar na decisão, mas a nível estadual não concorda com a redução. Alguns territórios têm, no Paraná e no Brasil todo, tem uma peculiaridade daquele representante daquela região. E o que eu entendo que é possível, e provavelmente será o que vai acontecer, é que nós tenhamos também uma subrepresentação de algumas áreas no estado do Paraná, o que não é bom. No total, o número de deputados em todo o país continua o mesmo, 513. O que vai ocorrer é apenas um remanejamento de posições. O GE concorda com o Tadeu Venere, o deputado? Não, concordo não só com ele, com relação à observação que ele diz que haverá uma subrepresentação, ele tem razão nisso, mas para que ela não haja é preciso que as pessoas votem com qualidade. Mas eu concordo muito mais com o ilustre deputado Marcelo Almeida. Esse rapaz é uma revelação, ele é estudioso, ele se dedica com profundidade aos assuntos sobre os quais ele se manifesta e tem toda a razão. Deputado federal tem mais obrigação que qualquer outra pessoa de obedecer à lei. Afinal, cabe a eles legislar nesse país. Não podemos esquecer também que há aí uma distorção na divisão das cadeiras na Câmara Federal. Alguns estados do norte, uma população muito pequena, têm uma representação superestimada. Já São Paulo, por exemplo, está restrito a 70 deputados. Quando, na verdade, São Paulo deveria estar perto de 100 deputados federais. Mas mas essa resolução deveria vir, se ela fosse completa, então, para resolver esse problema. Porque nós gastamos, por exemplo, com o Acre, né, fortunas, e você tem toda a razão, São Paulo sempre prejudicado, e nesta linha também o Paraná. Se houvesse uma divisão equânime de acordo com a população de cada unidade da federação, o Paraná teria direito a mais deputados federais, São Paulo teria direito, as regiões mais populosas teriam direito a mais deputados e as menos populosas teriam direito a menos deputados. Seria normal. Aí vai dizer assim, mas tem estado que vai ficar com muito pouco deputado e não vai estar bem representado. Mas a gente também não pode esquecer que os estados do Nordeste normalmente votam em bloco e defendem bem os seus interesses e normalmente ganham as discussões lá no âmbito do Congresso Nacional.